A borda do horizonte da nave de transporte movia-se pelo vazio do espaço como um sussurro no escuro. A comandante Alina Vasquez estava sentada no assento do piloto, com os dedos apoiados levemente nos controles. Ela tinha 40 anos, 2 anos, cabelos escuros presos em um nó prático e olhos que suportavam o peso de muitas decisões difíceis. O navio zumbia ao seu redor, num ritmo constante que se tornará tão familiar quanto as batidas do seu próprio coração. Alina não era mais um soldado, embora já tivesse sido. 20 anos nas forças expedicionárias humanas ensinaram-lhe tudo sobre a guerra e nada sobre a paz. Quando ela finalmente deixou o serviço militar, ela pensou que nunca mais tocaria em uma arma. Ela pensou que passaria os dias fazendo algo tranquilo e seguro. Em vez disso, ela se viu aqui, comandando uma nave de transporte que transportava pesquisadores médicos para mundos distantes, onde doenças ameaçavam destruir assentamentos inteiros. Hoje, a borda do Horizonte transportava 12 cientistas e equipamento de laboratório suficiente para abastecer um pequeno hospital. Seu destino era uma colônia mineira chamada Redstone, localizada na periferia do território humano. Uma doença estranha começou a se espalhar entre os mineiros, algo que os médicos locais não conseguiram identificar ou tratar. Esses cientistas eram das humanidades, a melhor esperança de encontrar uma cura antes que centenas de pessoas morressem. Alina verificou seu display de navegação. Eles estavam passando por um setor do espaço conhecido como Expansão Cinzenta, uma vasta região vazia entre os principais sistemas estelares. Foi o caminho mais rápido para Redstone, reduzindo dias de viagem. A maioria das naves evitava a Expansão Cinzenta porque não havia nada aqui, nenhum planeta para visitar, nenhuma estação para reabastecer, apenas escuridão sem fim. Mas Alina já havia percorrido esse caminho muitas vezes sem incidentes. Atrás dela, no compartimento de carga, o Dr. Marcos Shen organizava seu equipamento. Ele era um homem baixo, com óculos redondos e o hábito nervoso de ajustá-los a cada poucos minutos. Ele passou 15 anos estudando doenças alienígenas e sua pesquisa salvou milhares de vidas. Ele era brilhante e dedicado, mas nunca se sentiu confortável no espaço. Cada riacho do navio o fazia pular, cada alarme o deixava preocupado. Marcos avançou até a cabine, segurando uma xícara de café em cada mão. Ele ofereceu a Alina, que aceitou com um aceno de cabeça agradecido. Eles ficaram sentados juntos em um silêncio confortável por um momento, observando as estrelas passarem. Quanto falta até chegarmos a Redstone? Marcos perguntou, cerca de 6 dias em nossa velocidade atual. Alina respondeu, devemos chegar bem antes que a situação se torne crítica. Marcos assentiu, mas sua expressão permaneceu perturbada. Tenho lido os relatórios da colônia. Esta doença não corresponde a nada nas nossas bases de dados médicas. Os sintomas são semelhantes aos de várias doenças conhecidas, mas a progressão é diferente. Mais agressivo, você descobrirá. Alina disse com confiança, você sempre faz isso. Espero que sim. O administrador da colônia disse que já perderam 30 pessoas em apenas 2 semanas. Marcos balançou a cabeça. Seja lá o que for, está se espalhando rapidamente. Alina queria oferecer mais garantias, mas sabia que palavras vazias não ajudariam. Marcos precisava se concentrar em seu trabalho, não nas tentativas dela de fazê-lo se sentir melhor. Terminaram o café em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O dia passou tranquilamente. Alina executou verificações regulares do sistema, certificando-se de que tudo estava funcionando corretamente. Os motores eram fortes. O suporte de vida estava estável e os escudos mantinham-se em níveis ideais. A borda do Horizonte era uma embarcação mais antiga, mas Alina manteve-a cuidadosamente ao longo dos anos. Ela confiou sua vida neste navio. Naquela noite, enquanto Alina se preparava para descansar, o alarme do sensor foi ativado. Foi um toque suave, nada urgente, mas chamou sua atenção imediatamente. Ela voltou para a cabine e estudou a tela. Algo estava se aproximando da posição deles. Não uma coisa, mas muitas coisas. Dezenas de contatos apareciam em sua tela, movendo-se em formação.
A frequência cardíaca de aumentou ligeiramente, mas ela manteve a respiração estável. Ela havia aprendido há muito tempo que o pânico não resolvia nada. Ela examinou cuidadosamente os dados do sensor, observando o tamanho e as assinaturas de energia das naves que se aproximavam. Eram navios grandes, muito maiores que os transportes comerciais. Seus níveis de poder indicavam sistemas de nível militar. À medida que se aproximavam, o computador dela os identificou. Estes eram navios de guerra do domínio Khalit. Alina sentiu um aperto no estômago. Os Khalit eram uma das espécies mais antigas no espaço conhecido. Uma civilização antiga e orgulhosa que controlava centenas de mundos. Eles eram seres altos com pele cinza pálida e olhos como prata polida. A sua cultura valorizava a força e a tradição acima de tudo. Eles sempre viram a humanidade com suspeita e desprezo, vendo os humanos como perigosos recém-chegados que não respeitavam os velhos costumes. As relações entre a humanidade e os Khalit eram tensas há décadas. Já tinha havido incidentes antes, pequenos conflitos sobre rotas comerciais e disputas fronteiriças. Mas nada jamais evoluiu para uma guerra aberta. Ambos os lados compreenderam que tal guerra seria devastadora. Assim, eles mantiveram uma paz fria, cada um observando o outro com cautela. Esperando que o outro cometesse um erro, Alina contou os navios em sua vitrine. 23 navios de guerra, todos indo diretamente para a posição dela. Ela abriu um canal de comunicação, mantendo a voz calma e profissional. Esta é a comandante Alina Vasquez do navio de transporte humano Horizon Z. Estou viajando pelo espaço neutro em uma missão humanitária. Levo pessoal médico e equipamento para tratar civis doentes. Não represento nenhuma ameaça para ninguém. Por vários longos segundos, houve apenas silêncio. Então um rosto apareceu na tela dela. Era um oficial Khalit, com olhos prateados frios e inexpressivos. Ele usava o uniforme de comandante de frota, com insígnias que Alina reconheceu de seu treinamento militar. O nome dele, ela descobriria mais tarde, era Vorat. E ele era conhecido em todo o exército de Khalit como um líder severo e implacável. Humano, Vorat disse, sua voz como gelo esmagando pedra. Você está invadindo o espaço que o Khalit Dominion reivindicou como seu. Este setor era neutro, mas esse acordo terminou. O domínio anexou este território a partir de hoje. Sua presença aqui é ilegal. A mente de Alina disparou. Ela havia verificado todos os acordos territoriais vigentes antes de iniciar esta jornada. A extensão cinzenta era um espaço neutro de acordo com todos os tratados que ela conhecia. O Khalit não poderia simplesmente declará-lo seu sem passar pelos canais diplomáticos adequados. A menos que eles não se importassem mais com os canais diplomáticos. Comandante Vorat, disse Alina cuidadosamente. Não fui informado de quaisquer alterações nos limites territoriais. Se o domínio fez novas reivindicações, tenho a certeza que os nossos governos poderão discutir isto através dos canais apropriados. Enquanto isso, peço permissão para continuar minha jornada. Pessoas estão morrendo em Redstone. Cada hora que atrasamos custa níveis. A expressão de Vorat não mudou. Seu pedido foi negado. O domínio decidiu que a humanidade se tornou muito ousada nos últimos anos. Você se espalhou pela galáxia sem respeito por aqueles que vieram antes de você. Você ignora nossas tradições e desconsidera nossa autoridade. Isto deve acabar. Eu não entendo. Alina disse, embora o medo frio estivesse começando a se formar em seu peito. O que você está dizendo? Estou dizendo que o domínio fará de você um exemplo. Vorat respondeu. Destruiremos sua nave. Iremos transmitir a gravação por toda a galáxia. Deixe que todos os humanos vejam o que acontece quando se aventuram além do seu lugar. Deixe sua espécie aprender a temer o Khalit Dominion mais uma vez. Alina olhou para a tela sem acreditar. Você mataria 12 cientistas desarmados. Você deixaria centenas de pessoas morrerem porque quer provar um ponto. Eu ensinaria à sua espécie uma lição que eles nunca esquecerão. Vorat disse friamente, vocês têm 1 minuto para se prepararem. Mostraremos misericórdia fazendo com que suas mortes sejam imediatas. CK.
O canal de comunicação foi fechado. Alina ficou congelada por um momento. Sua mente lutando para processar o que acabará de acontecer. Então o treinamento assumiu. Ela apertou o alarme de emergência, enviando um sinal por toda a nave. Os cientistas saberiam o que isso significava. Eles saberiam que estavam em perigo. Marcos correu para a cabine. Seu rosto pálido. O que está acontecendo? Leve todos para os abrigos de emergência. Alina disse, sua voz firme, mas controlada. E agora, Alina? O que está acontecendo? Eles vão nos atacar. Não tenho tempo para explicar. Apenas proteja todos e fique lá até eu dizer que é seguro. Marcos abriu a boca para discutir. Então vi a expressão no rosto de Alina e simplesmente assentiu. Ele se virou e correu de volta para o compartimento de carga, gritando instruções para os outros cientistas. Alina voltou aos seus controles. A borda do Horizonte não era um navio de guerra. Tinha escudos básicos e nenhuma arma. Contra 23 navios de guerra Califtos. Não tinha chance de sobrevivência. Mas Alina não sobreviveu 20 anos no exército, desistindo quando as probabilidades eram ruins. Ela sobreviveu sendo inteligente, sendo rápido e recusando-se a aceitar a derrota. Ela ativou o sistema de transmissão de emergência da nave, enviando um sinal de socorro em todas as frequências humanas. A mensagem incluía sua posição, os dados do sensor mostrando a frota de Califto, e uma gravação da conversa dela com Vorat. Ela queria que a humanidade soubesse o que estava acontecendo aqui. Ela queria que todos vissem o que o domínio do Califo estava disposto a fazer. Então Alina fez algo que surpreendeu até a si mesma. Ela abriu um novo canal e começou a gravar uma mensagem para sua família. Para sua filha que viveu na Terra. Ao filho dela que serviu nas forças expedicionárias. Ao marido, que morreu há 5 anos num acidente de mineração. E de quem é a memória? Ela ainda carregava consigo todos os dias. Meu nome é Alina Vasquez. Ela disse calmamente. Se você está ouvindo isso, então não cheguei em casa. Quero que todos vocês saibam que eu amo vocês. Quero que você saiba que passei todos os dias tentando fazer algo de bom. Tentando ajudar as pessoas. Nunca mais quis lutar depois de deixar o exército. Eu nunca quis ver outra pessoa morrer. Ela fez uma pausa olhando para a tela que mostrava os navios de guerra que se aproximavam. Mas se eu tiver que lutar agora, eu o farei. Não porque eu odeio o Califto. Mas porque há 12 pessoas inocentes neste navio que merecem viver. Porque existem centenas de mineiros em Redstone que precisam da nossa ajuda. Porque às vezes até quando você quer paz, você tem que se levantar e defender o que é certo. Alina fechou a gravação e enviou junto com seu sinal de socorro. Então ela voltou sua atenção para os sistemas da nave. A borda do Horizonte pode não ter armas, mas tinha outras ferramentas. Alina passou anos modificando esta embarcação, adicionando sistemas com os quais a maioria dos capitães de transporte nunca se preocupou. Velhos hábitos dos tempos militares. Ela redirecionou o poder para os escudos. Era possível dar-lhes mais força do que as especificações sugeriam. Ela ativou manobras de emergência. Propulsores que ela mesma instalou. Ela preparou o laser industrial da nave, normalmente usado para cortar detritos de asteroides, e apontou para a frota que se aproximava. Os navios de guerra do Califa estavam se espalhando, cercando sua posição. Eles se moviam com precisão praticada. Uma formação projetada para não deixar nenhuma rota de fuga. Ali nos viu chegar. Cálculo de ângulos e distâncias. Ela estava em menor número e desarmada. Mas ela não estava indefesa. Os primeiros tiros vieram de 3 direções diferentes ao mesmo tempo. Lanças brilhantes de energia cortam o espaço em direção à borda do horizonte. As mãos de Alina voaram pelos controles. O navio balançou para o lado, rolando em uma manobra que deveria ser impossível para uma embarcação de seu porte.
2 dos tiros erraram completamente. A terceira cortou seus escudos, fazendo com que eles fiquem azuis brilhantes. Alina colocou os motores na potência máxima e mergulhou em direção à lacuna mais próxima em sua formação. Um contratorpedeiro moveu-se para bloquear seu caminho. Ela FI vermelho seu laser industrial em seu conjunto de sensores. Um tiro de sorte que cegou temporariamente o navio de guerra. Então ela superou isso, voando entre 2 cruzadores que estavam muito próximos para disparar, sem correr o risco de bater um no outro. Comandante Vasquez. A voz de Marcos veio pelo interfone. Apavorado, mas tentando manter a calma. O que podemos fazer para ajudar? Fique nos abrigos. Alina respondeu, empurrando o navio com força para bombordo para evitar outra saraivada. E reze. Ela sabia que não poderia continuar assim para sempre. Os escudos já estavam enfraquecendo. Os motores estavam superaquecendo. Ela estava ganhando tempo, nada mais. Mas cada segundo que ela permaneceu viva foi mais um segundo para sua mensagem. Para viajar pelo espaço. Cada segundo era mais uma chance de alguém ouvir seu pedido de socorro. Um cruzador pesado apareceu diretamente à sua frente. Suas armas estão carregando. Não havia lugar para se esquivar desta vez. Alina fechou os olhos por um momento, pensando em seus filhos. Pensando no marido. Pensando em todas as coisas que ela nunca faria agora. Então algo impossível aconteceu. THEAOEKIANG. O espaço entre a nave de Alina e o cruzador Calete de repente se encheu de luz. Não a luz do fogo das armas, mas outra coisa. Uma ondulação no próprio espaço. Como água perturbada por uma pedra. E através dessa onda, os navios começaram a surgir. Naves humanas. Alina olhou para sua tela em estado de choque. Dezenas de embarcações apareciam do nada, materializando-se do espaço vazio. Como se estivessem escondidos na própria escuridão. Não eram navios de transporte ou transportadores de carga. Estes eram navios de guerra. Elegante e mortal. Seus cascos marcados com a insígnia da Força de Defesa Humana. Mas estes não eram os navios. Alina sabia desde o tempo em que serviu no exército. Esses navios eram diferentes. Mais avançado. Mais poderoso. Moviam-se com uma graça que parecia impossível para máquinas daquele tamanho. Suas assinaturas energéticas eram diferentes de tudo que ela já tinha visto antes. O navio líder posicionou-se entre a borda do horizonte e o cruzador Calete. Era um navio de guerra. Enorme e imponente. Com conjuntos de armas. Carregue com energia mal contida. Um canal de comunicação foi aberto. E uma voz encheu a cabine de Alina. Comandante Vasquez. Este é o almirante Jonathan Pierce do HDF Indomável. Recebemos seu sinal de socorro. Abaixe-se e mova-se para uma distância segura. Nós vamos lidar com esta situação. Alina reconheceu o nome. O almirante Pierce era uma lenda nos círculos militares humanos. Embora ela nunca o tivesse conhecido pessoalmente. Ele esteve envolvido em algumas das operações mais importantes da história da humanidade. Embora os detalhes fossem confidenciais. Ele estava na casa dos 60 agora. Mas sua voz carregava a certeza absoluta de um homem. Quem nunca perdeu uma batalha? Almirante. Alina disse. Sua voz tremia ligeiramente, apesar de seus melhores esforços. São 20. 3 navios de guerra Calete cercam a minha posição. Você precisa pedir reforços. Havia uma sugestão de algo que poderia ter sido divertido na resposta de Pierce. Comandante. Olhe para seus sensores novamente. Alina verificou sua tela e sentiu a respiração presa. Mais naves ainda emergiam de quaisquer espaços impossíveis onde estavam escondidas. Não eram dezenas agora. Mas centenas. Navios de guerra e cruzadores. Destruidores e transportadores.
Tudo se formando ao redor do horizonte em formação perfeita. E ainda mais estavam chegando. Ondulando para a existência como estrelas nascendo. Na ponte de sua nau capitânia. Vorat assistiu com horror crescente enquanto a frota humana se materializava ao seu redor. Seu oficial tático estava contando os novos contatos. Sua voz aumentando de tom a cada reportagem. Comandante. Temos 200 naves humanas em sensores. Não. 300. 400. Eles ainda estão vindo. Você já viu algo assim? Eles estão aparecendo em pontos de salto que não deveriam existir. Os olhos prateados de Vorat estavam arregalados de choque. Como isso é possível? Nossos relatórios de inteligência indicaram que a humanidade possui apenas algumas centenas de navios de guerra no total. A maioria deles deveria defender seus sistemas domésticos. O oficial tático disse, sua voz agora tremendo. Estamos detectando sistemas de armas que não correspondem a nenhuma tecnologia humana em nossos bancos de dados. Leituras de energia que excedem tudo o que já vimos em naves humanas antes. Senhor, acho que nossa inteligência estava errada. Muito errado. No Indomável. O almirante Pierce estava sentado em sua cadeira de comando. Sua expressão é calma, mas seus olhos são duros como aço. Ao seu redor, a tripulação da ponte trabalhava com silenciosa eficiência. Décadas de treinamento secreto aparecendo em cada movimento. Este momento era o que eles estavam se preparando desde muito antes de Pierce se juntar ao exército. Abra um canal para a frota Kelly. Pierce ordenou. Deixe-me falar com o comandante deles. O rosto de Vorat apareceu na tela principal. O comandante Khalid estava tentando manter a compostura. Mas Pierce podia ver o medo naqueles olhos prateados. Bom. Medo era o que esta situação exigia. Comandante Vorat. Pierce disse, sua voz atravessando o vazio entre os navios. Sou o almirante Jonathan Pierce da Força de Defesa Humana. Você cometeu um ato de guerra contra a Federação Humana Unida ao ameaçar uma embarcação civil. Viajando pelo espaço neutro, vocês também cometeram o erro de acreditar que a humanidade é fraca. Almirante. Vorat começou. Sua voz não é mais fria, mas incerta. Houve um mal-entendido. Nós éramos apenas. Você disse ao comandante Vasquez que pretendia destruir a nave dela como um exemplo para a humanidade. Pierce interrompeu. Você disse que queria nos ensinar o medo. Você disse que queria nos lembrar do nosso lugar na galáxia. Pierce inclinou-se para frente na cadeira. Comandante Vorat. Vou te ensinar uma coisa hoje. Durante 3 séculos, a humanidade apresentou-se como uma potência menor nos assuntos galácticos. Desempenhamos o papel de recém-chegados. De espécies que ainda estão aprendendo o nosso lugar entre as estrelas. Fizemos isto porque acreditávamos que a paz era preferível ao conflito. Fizemos isso porque esperávamos que outras espécies nos julgassem pelas nossas ações e não pelas nossas capacidades. A expressão do almirante endureceu. Você nos mostrou que essa esperança era ingênua. O Khalid Dominion, como muitos outros impérios antigos, respeita apenas a força. Muito bem. Deixe-me mostrar-lhe a força da humanidade. Pierce gesticulou para seu oficial tático. O display mudou para mostrar um mapa da região. Marcadores vermelhos indicavam as posições dos 23 navios de guerra de Vorat. Marcadores azuis mostravam a frota humana, que cresceu para mais de 800 navios. O que você vê aqui representa menos de 1% da força de defesa humana. Pierce disse calmamente. Durante 300 anos, construímos em segredo. Desenvolvemos tecnologias que o Khalid Dominion não possui. Treinamos soldados que são os melhores que a galáxia já viu. Nós nos preparamos para este dia. O rosto de Vorat passou de cinza a quase branco. Isso é impossível. Nossas redes de inteligência teriam detectado tal acúmulo. As vossas redes de inteligência viram exatamente o que queríamos que vissem. Pierce respondeu. A humanidade é muito boa em guardar segredos, comandante.
Construímos nossa frota em estaleiros, escondidos dentro de asteroides e gigantes gasosos. Desenvolvemos as nossas armas em laboratórios que oficialmente não existem. Treinamos em instalações que nenhum espião jamais encontrou. Pierce levantou-se da cadeira. Agora, deixe-me esclarecer a posição da humanidade. Você retirará imediatamente sua frota deste setor. Você transmitirá um pedido formal de desculpas à Federação Humana Unida pelas ameaças. Comandante Vasquez e sua tripulação. E você entenderá que se o Carit Dominion ameaçar novamente uma nave humana, haverá consequências. Você ousa ameaçar o domínio? Vorat perguntou, embora sua voz não tivesse convicção. Não estou ameaçando, comandante. Estou explicando a realidade. A voz de Pierce ficou mais fria. Observe as telas do seu sensor. A minha frota tem todos os seus navios como alvo. Nossas armas estão travadas. Se eu der a ordem, toda a sua força-tarefa deixará de existir em aproximadamente 40 segundos. E isso também não é uma ameaça. Isso é simplesmente um fato. Na ponte de Vorat, alarmes estavam soando. Seu oficial de armas estava relatando que os sistemas de mira humana haviam conseguido travar todos os sistemas críticos de todas as naves Carit. Seu coordenador defensivo estava explicando que as armas humanas exibiam assinaturas de energia poderosas o suficiente para dominar seus escudos com tiros únicos. Vorat percebeu com súbita e terrível clareza que havia cometido um erro catastrófico. Ele esperava encontrar um capitão civil assustado num transporte desarmado. Em vez disso, ele tropeçou em uma armadilha armada há 3 séculos. A humanidade estava esperando que alguém os levasse longe demais. E ele foi o tolo que fez isso. Almirante Pierce. Vorat disse, sua voz agora vazia da arrogância anterior. O Carit Dominion deseja evitar mais conflitos. Retiraremos nossas forças imediatamente. Uma escolha sábia, respondeu Pierce. Mas, comandante, antes de ir, quero que leve uma mensagem aos seus líderes. Diga-lhes que a humanidade não está mais se escondendo. Diga-lhes que a era em que nos tratavam como inferiores acabou. Buscamos a paz. Mas aceitaremos a guerra, se for isso que as outras espécies escolherem. E se escolherem a guerra, deverão compreender que não será a humanidade quem perderá. A imagem de Vorat desapareceu da tela. Em poucos minutos, os navios de guerra Carit estavam se afastando. Seus motores dispararam enquanto aceleravam para fora do setor. Eles se moviam sem a precisão anterior. A formação deles, marcada pelo pânico e pela vergonha. O almirante Pierce observou-os partir. Depois voltou sua atenção para o limite do horizonte. Comandante Vasquez, por favor traga sua nave ao lado do Indomável. Minha equipe médica verificará se há ferimentos em sua tripulação. E os meus engenheiros irão inspecionar a sua nave em busca de danos. Alina guiou seu transporte em direção ao enorme navio de guerra, ainda tentando processar tudo o que aconteceu em 1 hora. Ela se viu sentada no escritório particular do almirante Pierce, a bordo do Indomitable. Uma xícara de chá nas mãos e sua mente girando em perguntas. Pierce sentou-se à sua frente, com uma expressão gentil agora que a crise havia passado. Imagino que você tenha muitas perguntas, comandante. Como isso é possível? Alina perguntou. Servi no exército por 20 anos. Nunca vi nada parecido com seus navios. Nunca ouvi falar de nenhuma frota secreta. Por que você nunca deveria fazer isso? Pierce respondeu. O programa secreto de defesa começou há quase 300 anos, quando os humanos encontraram pela primeira vez outras espécies no espaço. Os nossos primeiros contactos diplomáticos deixaram claro que a maioria das civilizações galácticas nos viam como primitivos e fracos. Alguns nos viam como escravos em potencial. Outros nos viam como recursos a serem explorados. Ele tomou um gole de seu próprio chá antes de continuar. Nossos líderes da época enfrentaram uma escolha. Poderíamos revelar as nossas verdadeiras capacidades tecnológicas e correr o risco de desencadear uma guerra imediata com espécies que poderiam sentir-se ameaçadas por um recém-chegado que avança rapidamente. Ou poderíamos fingir que somos mais fracos.
Então estávamos secretamente construindo nossa força. Eles escolheram o último. Durante 300 anos, Alina disse, incrédula, como você manteve isso em segredo por tanto tempo? Cuidadosamente, Pierce disse com um leve sorriso. Por que construir vários programas espaciais? O público que todos conheciam. Que se desenvolveu em um ritmo razoável. E o secreto? O que ultrapassou os limites do que era possível. As melhores mentes da humanidade têm trabalhado neste projeto há gerações. A maioria deles vive a vida inteira sem que ninguém conheça suas verdadeiras contribuições. Alina balançou a cabeça. Mas por que revelar isso agora? Por que não continuar se escondendo? O sorriso de Pierce desapareceu. Porque a galáxia está mudando, comandante. Os antigos impérios como o Khalit estão a tornar-se mais agressivos. Eles veem a expansão da humanidade como uma ameaça ao seu domínio. Tivemos dezenas de incidentes como o seu no ano passado. Situações em que navios humanos foram ameaçados ou atacados sem motivo. Além da arrogância e do desprezo. Ele se levantou e caminhou até uma janela que mostrava as estrelas além. Poderíamos ter continuado nos escondendo, se continuou jogando fraco. Mas então alguém teria seguido ameaças como vorazes. Alguém teria destruído uma nave humana e matado pessoas inocentes. E se não fizéssemos nada em resposta, todas as espécies da galáxia nos viriam como presas fáceis. Então, tratava-se de enviar uma mensagem. Alina disse calmamente. Sim. Pierce reconheceu. Mas não a mensagem que Vorat pretendia enviar. Nossa mensagem é que a humanidade busca a paz. Mas vamos nos defender. Não somos fracos. Não temos medo. E não permitiremos que outros prejudiquem o nosso povo sem consequências. Alina ficou quieta por um longo momento. Pensando em tudo que ela tinha visto. Finalmente, ela perguntou, o que acontece agora? Agora a galáxia conhece a verdade sobre a humanidade. Pierce disse que algumas espécies ficarão com raiva. Alguns terão medo. Mas a maioria nos respeitará de uma forma que nunca fizeram antes. E esperamos que esse respeito conduza à verdadeira paz, em vez da falsa paz que tivemos até agora. Ele se virou para encará-la. Quanto a você, comandante, você e seus cientistas continuarão em Redstone. Minha frota irá acompanhá-lo para garantir que você chegue em segurança. Esses mineiros precisam de sua ajuda. E nada deve impedi-lo de fornecê-lo. Alina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela havia chegado tão perto da morte hoje. Sua tripulação quase foi assassinada por nada mais do que ser humana e estar no lugar errado. Mas eles sobreviveram. E a galáxia nunca mais seria a mesma por causa disso. Obrigado, almirante. Ela disse suavemente. Pierce assentiu. Obrigado, comandante Vasquez. Sua coragem hoje ajudou a começar algo importante. Você mostrou à galáxia que os humanos não se rendem mesmo quando enfrentam probabilidades impossíveis. Essa é uma mensagem que vale a pena enviar. Quando Alina retornou ao seu navio, ela olhou para a frota de navios de guerra humanos que o cercava. Estas embarcações estiveram escondidas nas sombras durante 3 séculos, esperando o momento em que seriam necessárias. Esse momento havia chegado. E embora o futuro fosse incerto, embora novos conflitos pudessem surgir, Alina sentiu algo que não sentia há anos. Ela sentiu esperança. A borda do horizonte retomou sua jornada em direção a Redstone, mas desta vez não estava sozinha. A galáxia mudou hoje. Os impérios antigos aprenderam que não se devia brincar com a humanidade em algum lugar nas profundezas do espaço, em centenas de mundos e milhares de naves. Os humanos estavam aprendendo que não precisavam mais esconder sua força. A era da apologética humana havia terminado. A era da confiança humana havia começado. E as próprias estrelas pareciam brilhar um pouco mais com a promessa do que estava por vir.